Mas o Remo fez uma contratação que pra mim foi maravilhosa. Uma contratação que jogaria fácil aqui em qualquer equipe da capital. Pedro Rocha. Cara, ele tá jogando demais. O Pedro Rocha, nesse momento, é o principal jogador da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem 4 gols na Série B, Não, né? e ele tá jogando demais, não só apenas os gols. Decisivo Porque contra o às vezes Curitiba. você pega ali, o cara... Você lembra daquele Joel que jogou aqui no Vila Nova em 2003? Batia falta. Só né? fazia gol de falta e de pênalti. Aí você pega assim, um cara tem 10 gols na temporada, 8 de pênalti, 1 de cabeça e 1 de rebote. O Pedro Rocha, ele tá sendo efetivo, ele tá ajudando. Ele é um líder positivo e técnico. Então esse cara tá jogando muita bola. Eu vi o O melhor atacante da Série B até o momento é do Remo. Eu tô falando de Pedro Rocha. E a gente vai analisar um pouco por que esse casamento vem dando tão certo. Pedro Rocha é o artilheiro da Série B, vem apresentando um excelente ano, vem recuperando o seu futebol. Eu tô aqui com o Matheus Santana, sabe tudo de Pedro Rocha e vai trazer um pouco das características e por que ele vem tão bem no Remo esse ano. Will, a gente já começa aqui a nossa análise destacando de fato algo que ele sempre mostrou desde o início da carreira dele, que surgiu muito bem no Grêmio, né? O Renato Gaúcho, o Roger Machado, o primeiro treinador que ele teve, todos gostavam muito da entrega dele sem bola, da parte tática, porque ele é um ponta que recompõe bastante, que se entrega na parte da marcação também, e é algo cada vez mais pedido, né, pelos treinadores. O ponta tem muita obrigação hoje em dia. Muita obrigação hoje em dia, tanto que no Cruzeiro também, com o Mano Menezes, ele jogou muito bem, enfim... Foi algo que sempre destacou ele durante a carreira dele. E a gente vai perceber que no Remo ele está recuperando esse tipo de coisa. E claro, qualidade com bola ele tem. A gente já viu durante a carreira dele também que ele é um cara que é bom tecnicamente, ele é um jogador que tem postura, tem drible. Muito bom finalizador, né? Ele tem muitos gols, a gente pode puxar aí de gols da camisa do Grêmio, do Cruzeiro, gol de longe, ele batendo forte na bola. Ele tem essa característica e nos últimos anos não estava tão bem. Pouco, né? Exatamente. Já quer falar então dos últimos anos aí? Mas voltando a falar do Pedro Rocha, o melhor atacante até o momento da Série B, 4 gols marcados em 4 jogos. Ele, nas últimas temporadas, não vinha tão bem, tá, Will? Não vinha. Esse ano ele, na verdade, já tem 8 gols, né? 4 na Série B e 8 gols pelo Remo em 14 jogos. 14, já é assim, bastante coisa, bastante coisa. 8 gols e 2 assistências. Nas últimas 3 temporadas dele, né? 2022, 23 e 24, ele fez apenas 6. E jogando por Criciúma na última temporada. Criciúma, Fortaleza e Atlético Paranaense. E Atlético Paranaense, perfeito. Ano passado ele não fez gol. Não fez gol no passado, não fez já é gol. o que chama ainda mais atenção, porque, de fato, ele está recuperando esse futebol no Remo. Eu vou começar pela parte sem bola, tá? Algo que eu destaquei já nesse início desse vídeo, é algo que ele faz bastante. Ele recompõe. Ele não é aquele cara preguiçoso, eu sou um jogadoraço de bola, eu não vou voltar aqui marcar. Não, ele sempre vem, sempre se entrega na marcação. Nessa partida contra o Curitiba, ele fez vários lances, vários botes, lendo a jogada, tendo uma boa leitura, por exemplo, nesse passe. Ele viu que a jogada já estava direcionada para esse lado, adiantou, recuperou essa bola. Aqui ele está no cantinho da imagem, tá? Essa bola vai ser enfiada aqui e, de novo, ele atacando, cortando esse passe na origem ali, né? Antes de chegar no jogador. Esse lance aqui é um espetáculo, tá? Ele tá marcando uma certa distância, ele decide dar o bote, ele rouba essa bola, você pode ver que até o zagueiro não esperava, e aí ele consegue sair em velocidade, ele não tanto em velocidade, mas dá um drible, e agora sim, um lance bonito. Ameaça e deixa o marcador no chão. Então, ele tá se recuperando no Remo. Acho que muito por conta desse carinho que ele recebeu chegando lá. A torcida do Remo dá um espetáculo a cada jogo. Então, o jogador também sente isso, sente confiança e ele tá voltando a jogar um grande futebol, tá? Tecnicamente, é um jogador muito bom tecnicamente, na leitura de jogo. Você pode ver nessa quebrada aqui que o goleiro dá, como ele com um toque já domina, já dá um toque de letra, né? O cara que domina bem não precisa dar 2 toques, não se enrola na jogada. Esse é o caso do Pedro Rocha na maioria das vezes, né? Agora ele está recuperando ainda mais essa qualidade. Aqui a gente pode ver que é uma bola que ele recebe de lado e ele tá vendo já esse jogador aqui, ele já deve ter dado uma olhadinha antes. O que acontece? Ele já domina essa bola e aí ele vai dar uma canetaça nesse jogador aqui e esse é um lance para colocar no DVD, né, Will? Caneta dessa aí, ele até temporiza depois. Então ele é um jogador que tem essa leitura. Ele não é aquele cara que vai toda vez assim bem louco, né? O ponta louco, jogada, né? Nessa jogada, inclusive, ele vai com velocidade. Eu até indiquei aqui a seta, que era um movimento que ele parecia que ia fazer. De repente ele quebra e dá uma caneta no zagueiro. Então vou recuperar essa jogada aqui de novo. Parecia que tudo indicava o quê? O zagueiro fez a leitura. Ele vai botar no fundo. Isso. Ele dá um domínio e corta pro meio. Dá uma olhada. Que o ponta burro faz? O ponta burro vai louco pro fundo e vai desenfreado. Aqui mesmo você falou, ele quebra ali. Ele poderia ter tentado aqui, ele ia ser marcado pelos 2 zagueiros. No caso, ele abre pro jogador que vem pelo meio. E essa condução com mudança de direção é difícil, cara. Isso. É difícil, então ele mostra... Você sabe, né, Matheus? Eu tento fazer essas coisas de vez em quando, não dá muito certo. Mas pro Pedro Rocha tá funcionando bastante, viu? E aqui contra o Criciúma foi um jogo, inclusive, que o Remo foi eliminado, mas ele jogou bola nesse jogo, tá? Jogou muito bem, criou jogadas. Aqui uma finalização dele que não foi tão direcionada, mas a gente vê nas próximas jogadas e vai acompanhar como ele tem uma boa finalização também que você destacou. Nesse lance, ainda no mesmo jogo, eu destaco o quê? Ele tá cercado por 3 jogadores aqui. E mesmo assim, ele toma a atitude de dar o drible. Ele é um cara que tem drible curto. Inclusive, no jogo mais
vistoso da carreira dele, talvez, a Copa do Brasil de 2016, Grêmio Atlético Mineiro, ele faz um gol em que ele sai driblando todo mundo com um drible curtinho, né? E daí tira com qualidade. Ele ainda tem isso, ele está recuperando esse tipo de jogada. E a questão, um ponta, o que um ponta precisa para ser qualificado? Ele tem que ter certa velocidade de drible, ele tem que ter o mínimo de finalização e ajudar a marcar. Ele consegue ter todas essas valências. A gente pode até falar, às vezes tem um pouco mais de uma coisa, um pouco mais de outra, mas ele consegue unir essas 3 valências. Isso é extremamente importante para um jogador que joga na ponta. E interessante no caso do Pedro Rocha também é que ele está conseguindo ser decisivo, né? Porque a gente vê muitos pontos, e até falando especificamente do Pedro Rocha, nos últimos anos que a gente trouxe, ele não conseguiu ser decisivo. Ele chega com certa desconfiança pro Remo. Desconfiança. Os últimos anos não foram bons. Como a gente já citou anteriormente, poucos gols nos últimos 3 anos. E assim, temporada do ano passado não fez gol, caiu com o Criciúma. Então você chega em baixa e ele recupera seu futebol. Isso é fato, ele tem recuperado. E tá conseguindo fazer os gols, e até de uma forma até surpreendente, né? 8 gols em 14 jogos. Aqui uma valência dele, que é bem interessante, ele é um cara que tem um bom cabeceio. Apesar de não ser algo que destaca o futebol dele, ele faz isso bem, tem esse fundamento. Você vê como ele se impulsiona legal e cabeceia e faz um bonito gol aqui, né? E foi na partida, inclusive, contra o América, né? Agora aqui, mais um gol dele, esse foi contra o Coritiba. Eu vou até tocar o lance porque tem um outro ângulo da jogada bem legal também. Você vê como ele antecipa esse movimento, né? E a gente vai entender agora. Mas aí que tem um outro ângulo aqui. Eu não coloquei nessa análise aqui o ângulo, mas tem um outro ângulo que mostra por cima como ele tá. De fato, ele nem aparece na imagem aqui, tá? Mas ele tá posicionado em uma situação onde o Coritiba defende com 3 e o Remo tá atacando com 3. Foi uma das poucas jogadas que o Coritiba se viu em mano a mano na defesa ali. Porque geralmente tem um jogador sobrando. E aí, nesse momento, o que acontece? Quando o Janderson leva a bola um pouquinho mais perto ali, que ele vai tomar a decisão de dar esse passe. Nesse momento, ele levantou a cabeça. O Pedro Rocha faz o quê? Ele tá atrás desse jogador ainda, que tá aparecendo na imagem ali. Então, ele dá uma quebradinha. Ele tá indo reto, ele quebra pro meio. E daí ele consegue atacar a bola. Não, e ele vindo de frente, né? Defensor. A movimentação muito mais rápida que o defensor, porque ele tá de frente, ele vem agredindo a bola. E de fato, aqui tá aparecendo o Viseu, né? Era o cara que estava sendo marcado aqui pelo defensor do Curitiba, acho que era o Bruno Melo. Ou o Bruno Melo tá aqui. E o Guilherme Aquino estava aqui, né? Então. Alex Silva marcando. Mas no Viseu. No Viseu era o Guilherme Aquino e o Alex Silva marcando ele. Você vê que o Alex Silva, o Viseu puxa, né? E o Pedro Rocha tá um pouco mais atrás. No momento que essa bola sai, e o Janderson também foi bem na jogada, né? Viu que ele tava chegando, sim. Cruzou para trás aquela bola que a gente fala que a bola é perfeita pro atacante. Chega para bater. Né? Só chegar para bater. E o Pedro Rocha foi inteligente, porque ele tava correndo reto, o Alex Silva tava marcando ele. Quando ele viu que essa bola saiu, ele deu uma quebradinha pro meio. E aí ele já ganhou na frente do Alex Silva. E aí o que acontece? Ele consegue... É aquele chute que o cara não faz nem força, né, Will? Ele só parou o pé, só chapou com qualidade. Agora, é claro, para fechar a nossa análise, um lance que eu destaco como ele é um cara que gosta de ter a bola, tá? Isso é uma atitude importante também. Que a gente vê muitos jogadores em certos momentos se escondendo um pouco do jogo. Acho que não tem outra palavra para dizer. O cara se esconde, fica atrás da marcação, não se livra, não tenta... E para um ponta se esconder é muito fácil, tá? Porque ponta é muito fácil. Vai ter zagueiro, vai ter lateral, então é muito fácil ele ficar numa zona confortável ali, tudo certo. E assim, de fato é confortável, né? Você não tá... Às vezes o cara tá sem confiança no jogo. E daí acaba se escondendo, não chamando tanto o jogo. O Pedro Rocha, ele costuma pedir essa bola, mesmo que ele erre, sabe? Ele tenta. Ele é um cara que tem essa atitude. A gente vê aqui nesse lance que ele tá na linha de marcação, até tá um pouco ali livre, mas ele faz o movimento de se aproximar, porque a bola tá aqui com o companheiro dele, para receber esse passe. E aí ele já tem na cabeça dele que ele vai dominar essa bola e vai tentar um chute, que é o que acontece. Você pode ver que ele está cercado ali pelos jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto, mas quando esse cara aqui chega, já é um pouco tarde, porque ele vai dominar tão bem essa bola e ajeitar para o chute, que não vai dar muito tempo. Ele não precisa nem driblar, e daí ele faz esse golaço. E ele também consegue fazer pelo lado direito também, apesar de não ser onde explora a melhor característica eu acho dele, que... Mas ele faz também. Se precisar, ele joga dos dois lados, mas onde você vai ter o melhor futebol dele, com certeza é aberto pela esquerda, principalmente por causa dessa batida por dentro, né? De fato, contra o América, ele fez mais um gol, que foi fechando no segundo pau, então mostra que ele tem uma boa leitura, como a gente já citou. Também teve outro gol dele, eu não vou me lembrar a partida que ele fez gol, cara, mas ele dá assistência também pro Viseu. Curitiba América... O de cabeça. Curitiba América, acho que foram 2 contra o América. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E o Ribeirão Preto. Perfeito, esses 4 gols. Então, assim, mostra que ele tem repertório também, né? Ele faz gol atacando o segundo pau, ele faz gol chutando de fora da área, faz gol de cabeça e dá assistência para seus companheiros. O Viseu tem uma assistência com ele, é uma bola lançada do meio campo, ele ataca a linha de defesa e aí, olha, o Viseu acompanha, né? Ele faz a jogada, toca pro meio, o Viseu sem goleiro, né? Só faz o gol. Acho que foi contra a Ferroviária que ele deu assistência, inclusive. A gente pode falar, então, que o Pedro Rocha é extremamente importante para o ano do Remo e para as aspirações que o Remo tem no campeonato. Ah, sem dúvida. O Pedro Rocha é um cara fundamental e, assim, é difícil a gente olhar, até comparando, né, para a torcida do Remo, entender o jogador que tem no clube. Qual clube da Série B hoje ele não jogaria com esse futebol aqui? Até no próprio Coritiba, que é um dos candidatos ao acesso,
O Curitiba não tem um ponta aqui no Pedro Rocha. Seria titular. Não tem, seria titular. Então, assim, ele tá mostrando uma qualidade, ele tá recuperando seu futebol, viu? Exatamente. Ele já mostrou um bom futebol no início da carreira dele, depois passou por alguns momentos, não vem de boas temporadas, mas ele tem 30 anos ainda. Ele é um cara que pode render Ele estourou bastante, meio sabe? cedo e a gente tem essa impressão dele ser um jogador mais experiente, mas ele ainda tem lenha para queimar. Ainda tem lenha para queimar e o começo dele assim, é espetacular, com a camisa do Remo. Não à toa um jogador muito celebrado por lá. Na Série B ele é o artilheiro da competição, tá fazendo gol a rodo, tá bem, né? Enfim, tende a manter ganhando cada vez mais confiança.